E hoje eu quero falar com você um pouquinho de planos, os planos de Deus que Ele tem para a nossa vida. Hoje seria uma ocasião muito especial para mim. Eu até pensei em fazer outra pregação, até pensei o que Deus tinha colocado muito no meu coração nesses últimos meses. Eu até comentei com algumas pessoas que eu até fugia lá de Gênesis, né? Não queria saber de Gênesis, né? Quando Deus fala para Abraão sair da tua terra, da tua parentela, ir para outro lugar, eu estava fugindo de Gênesis, pastor. Então, quando eu ia fazer meu TSD à noite, de madrugada, que eu levantava 5 horas, eu vou ler Atos, né? Assim eu não corro perigo. Só que eu esqueci que em Atos 7 também tem, né? Que em Atos 7 também tem, para Deus fala, sai da tua terra, sai da tua... Eu falei, mas não quero falar sobre isso hoje, né? Hoje eu preciso me policiar e preciso me controlar hoje, amém? Texto base para nós é Jeremias 29, 11. Põe para nós aí, ó, sem processo, volta lá. Quero falar um pouquinho com vocês hoje, ó, sem processos, sem planos. O que nós precisamos passar? Por processo. E o texto base de Jeremias 29, 11, versículo 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não causar dano, planos para dar a vocês esperança e um futuro. Versículo 12, então vocês chamarão a mim, clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Versículo 13, vocês me procurarão e me acharão quando procurarem de todo o coração. Amém? Feche seus olhos, vamos orar para o Senhor. Pai, obrigado, Pai. Tua palavra foi lida, Pai. Nós sabemos que é um momento muito importante para nós hoje, Senhor. Nós estamos aqui te cultuando, louvando, Pai. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor possa usar a mim agora, Pai. Mesmo que o Senhor não queira usar tudo aqui que eu escrevi, Pai. O Senhor me use como canal de bênção para o Senhor, para falar ao teu povo, Pai. Te agradeço, Pai, por essa oportunidade única, Pai, exclusiva, Pai, intransferível, Pai, em nome de Jesus, amém. Vamos falar um pouquinho de planos hoje? Geralmente quando a gente pega esse verso, ele é muito usado, já vi ser muito usado às vezes no dízimos e ofertas, né? Eis que tenho planos de prosperar e tal, mas se a gente pegar o contexto dele, a gente vê que é um pouquinho diferente, né? Se a gente pegar o contexto desse verso aí, a gente vê que Deus está falando com um povo que estava indo para onde? Para o cativeiro. Se a gente pegar o contexto todo, se você ler o livro de Jeremias, Deus começa a falar com o povo dele, que o povo precisava o quê? O povo dele estava o quê? O povo dele estava desobediente à palavra dele. O povo dele não estava levando muito a sério. E Deus começa a tratar o povo dele. Então, através desse versículo, esse texto muito lindo que Deus coloca em 29, 11, 12, 13, Deus não estava falando que, ó, eu vou pegar você, eu vou fazer você prosperar, mas sim Deus fala, não, eu vou pegar você e vou tratar você, para depois você prosperar. É isso que Deus estava falando com o povo dele naquela época, tanto que o povo dele ficou 70 anos cativo na Babilônia. Deus estava começando a fazer o quê? Meu povo não está me obedecendo, o meu povo não está fazendo o que eu quero, então eu preciso tratar eles. Mas eu tenho planos para a vida deles. E é assim que Deus faz com a nossa vida. O exílio dos judeus na Babilônia se deu principalmente por sua rebeldia e apostasia frente aos mandamentos de Deus. Os judeus se afastaram e se esqueceram de Deus, ignorando também os profetas anunciaram o arrependimento. Quando Deus fala com o seu plano de povo, dos seus planos para o povo prosperar, o que Ele quer falar com a gente? Quando a gente tem alguma coisa para começar a fazer para o Senhor, quando Deus quer ter algum plano na nossa vida, Ele chega para você e Ele fala com você, até arrepia você, né? Você fica até arrepiado quando Deus fala, ó, tem um plano na sua vida. Mas é tão fácil assim? Quando Deus fala que tem um plano na sua vida, você já chega e você, nossa, o plano já vai concretizar, o plano já vai chegar, o plano já vou conseguir realizar esse plano já vai assim fazer, no estalo de dedo, ele já vai acontecer na minha vida? Não. Deus tem todo um caminho para você seguir. Já viram aquela teoria da cebola, né? Que a cebola você tem que ir arrancando ela por camadas, né? É a mesma coisa. Os planos de Deus para a nossa vida é a mesma coisa. Portanto, se Deus está falando com você, Ele tem algo maravilhoso na sua vida, realmente. Você pode crer nisso. Ele tem algo maravilhoso para ser na sua vida. Mas antes dele
fazer os planos na sua vida, antes de realizar todas as etapas do plano na sua vida, Ele tem algo a tratar com você. Então convido você agora, meu querido, a se desarmar. Não se importa com quem está falando aqui para você, se é o Rodrigo, se é o pastor. Eu queria que você se desarmasse agora. Eu queria que você, mesmo que você olhasse aqui para frente, né? Porque às vezes acontece, né? A gente vem num culto, não pode mentir, né? A gente olha para frente, é blá 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 blá, parece que a gente está falando só blá blá blá, né? Blá 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 blá. Eu queria que você escutasse agora a voz do Espírito Santo. Enquanto eu estiver ministrando essa palavra para você, mesmo assim que você às vezes não concorde ou às vezes não entenda do que eu estou falando, você pode ter certeza que essa palavra está se dirigindo a alguma pessoa. Então eu gostaria que você nesse momento estivesse escutando principalmente a voz do Espírito Santo do seu coração. Enquanto eu estiver ministrando essa palavra, sem propósito, sem planos, sem processos, sem planos, eu gostaria que você estivesse repensando nos processos da sua vida. Amém? Então vejamos o que nós podemos aprender com esse capítulo. No versículo 11, põe lá para mim, Caio. Porque eu sou o que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Quando Deus fala com você, meu amado, o processo na vida cristã são constantes. Quando Deus fala para você que Ele tem um plano na sua vida, você pode ter certeza que antes de realizar esse plano na sua vida, que Ele tanto fala aí, Ele vai querer tratar a sua vida. Ele vai querer fazer o quê? Ele vai querer pegar você, assim como diz lá em Jeremias 18, o vaso da mão do oleiro, Ele vai querer moldar você. Você nunca vai conseguir chegar num lugar sem antes ser tratado, sem antes ser moldado. Então sempre quando Deus tem um plano para você, Deus tinha um plano naquele povo lá. Deus queria realmente fazer aquele povo de Israel, o povo judeu, Ele queria fazer realmente prosperar. Você acha que Deus não quer sempre o melhor para nós? Você acha que quando nós não nascemos, a gente cansa de falar isso? A gente sempre discute isso no nosso life. Você acha que quando nós não nascemos, Deus não traça uma linha reta para a gente, né, para nós? E fala, você vai nascer aqui, você vai crescer no caminho do Senhor, tudo em linha reta, você vai ser um exemplo de homem, um homem de Deus, você vai ter um bom emprego, você vai prosperar, você vai envelhecer, você vai ter seus filhos irão. Deus traça uma linha reta para a gente. Esse é o plano de Deus para a nossa vida. Imagina uma linha reta. Isso aqui vai ser o que você vai fazer na vida. Só que a gente, às vezes, saímos um pouquinho dessa linha. Às vezes essa linha que era para ser reta, ela começa a ser o quê? Sinuosa, né? Ela começa a ir para lá. Deus fala, você vai crescer, você vai conhecer meus mandamentos, você vai andar nos meus mandamentos. Aí você já dá uma desviadinha para cá, porque já não está dando para andar no mandamento de Deus. Mas daí você volta, aí você vai entrar. Deus quer uma linha reta para a gente. Ela traça uma vida para a gente em linha reta, só que a gente começa o quê? A desviar. E é nisso que aconteceu com aquele povo. Você acha que Deus não queria pegar aquele povo, dar o melhor para o povo, que Ele tanto ama? Você acha que Deus não queria pegar aquele, fazer prosperar, ter uma terra boa, os filhos férteis, a terra fértil, bastante filho? Mas o que acontece com o povo? Quando o povo ele fica numa melhor situação, o que acontece? O povo acaba se esfriando no amor. Eu vi na internet uma reportagem de um sheik muito rico mesmo, né? E ele falou assim, a moça perguntou alguma coisa para ele sobre prosperidade, e ele falou assim, meu avô andava de camelo, meu pai andou de camelo, eu ando de carro, BMW, meu filho está andando de Land Rover, o meu neto vai andar de camelo, e meu bisneto vai andar de camelo. O que ele estava falando? Tempos difíceis geram homens fortes. Homens fortes geram tempos fáceis. Tempos fáceis geram homens fracos. Homens fracos geram
tempos difíceis. Então, conforme for passando o povo de Deus, eles estavam num tempo tão fácil que acontece o quê? Gera pessoas fracas. Na nossa vida não é diferente. Conforme a nossa vida vai passando, o processo vai passando, e a coisa vai ficando, parece que fácil para a gente vai fazendo o quê? Tempos difíceis. E aí a gente tem que voltar para um plano de Deus. Eu tenho um exemplo próprio na minha vida. A minha vida eu tinha um tempo fácil. Tinha emprego bom. Eu era um verdadeiro cidadão Petrobras. Sabe o que é isso ou não? Autossustentável, né? Eu batia no meu peito, eu falava, eu não dependo de Deus, eu dependo do meu salário, eu dependo do meu suor, eu dependo de mim. Deus, eu oro para Ele, mas não dependo dEle. Se eu estiver trabalhando, se eu estiver ganhando meu dinheiro, eu pago minhas contas. Por quê? Porque era um tempo difícil, era um tempo fácil para mim. Era um salário bom, era um emprego bom, gostava de trabalhar onde eu trabalhava, eu estava satisfeito onde eu estava. Só que o que aconteceu? Deus tinha um plano na minha vida. E Ele continua realizando esse plano na minha vida. Mas Ele falou, eu tenho que começar a tratar esse rapaz agora. Eu tenho que começar a tratar o processo, tenho que começar a fazer o processo na vida dele agora. Para me alcançar alguma coisa lá na frente. E Deus começa um processo na minha vida. Deus me tira o emprego. Me tira o meu salário. Mesmo assim, o homem é tão burro, mas tão burro, que ele não consegue se curvar diante de Deus ainda. Se Deus me tirou o emprego, se Deus me tirou o salário, eu arrumo outro emprego, eu arrumo outro salário. Vamos ver quem ganha. Irmãos, olha o ponto que chega o homem, irmão. Vamos ver quem ganha. Quem sou eu? Aí Deus fala, tá bom, então vamos ver quem ganha, né? Aí Deus me dá uma doença. Deus me coloca enfermo. Aí que Deus começa o processo dele. Ah, você depende de você? Espera aí que eu vou mostrar para você se você depende de você. Cadê seu salário agora? Eu podia falar, não, agora eu estou recebendo do INSS, né? Não, o INSS não estava me pagando. Cadê teus amigos? Poucos. Eu fiquei, acho que 6 meses sem receber meu salário. E não era meu salário, era uma ajuda do INSS. 6 meses sem receber. Nesses 6 meses, Deus tratou tudo comigo. Tudo que Ele tinha que tratar a respeito de ego, a respeito de submissão. Ele começou a tratar comigo. Eu que às vezes falava que não dependia de Deus, não dependia até da minha esposa, não dependia só do meu salário, dependia só do meu emprego. Deus me colocou em um patamar assim de depender de todo mundo. Às vezes não tinha dinheiro para comprar pão. Às vezes, para levantar da minha cama, às vezes eu precisava da ajuda da minha esposa. Às vezes não, sempre. No começo. Eu fiquei tão fraco, meu querido, fiquei tão fraco, que eu não conseguia andar. Deus me deu misericórdia. Mas eu tive um câncer de tireoide. E ainda assim, Deus foi maravilhoso comigo, posso dizer assim. Porque quando eu fui consultar um médico, ele falou, Rodrigo, vou ser sincero para você, é um câncer, é maligno, nós vamos ter que operar. Ele até brincou comigo, mas se eu tivesse que ter um câncer, eu queria ter esse daí. Misericórdia, né? Mas ele falou, por quê? Porque esse daí, se eu pegar, eu tirar, acabou. Foi, então vamos, doutor. Essa operação foi feita em 2 etapas. Eu fui, retirei a primeira metade da minha tireoide, depois eu tive que voltar lá, realmente deu maligna, eu tive que voltar lá, abrir de novo, retirar a segunda metade da tireoide. Aí ele falou, agora Rodrigo, é o seguinte, o processo é o seguinte, você vai ficar 40 dias sem tomar o seu remédio, você não vai poder tomar o remédio ainda, porque você vai ter que fazer um exame.
E ele falou: vou ser sincero com você, Rodrigo, no final dos 30 dias, você não vai conseguir levantar, de tão fraco que você vai estar. Porque, para quem não sabe, a tireoide é como se fosse a nossa bateria. Ela é o órgão que produz a nossa energia. E como eu não tinha mais, eu só estava consumindo o quê? O que eu tinha no corpo. Não tinha mais energia nenhuma no corpo. E eu emagreci bastante, emagreci cerca de 10, 12 quilos. E eu não tinha força para levantar da cama. A minha esposa precisava vir ajudar eu, levantar da cama, colocar no sofá. Olha o que Deus faz na nossa vida. Quando a gente encontra pessoas que batem no peito e falam: eu não preciso de Deus. Essas pessoas não sabem o que elas podem passar quando Deus realmente quiser começar a realizar o plano dela na vida dele. O processo é dolorido. Tinha dias, eu fiquei 6 meses sem receber do INSS, sem dinheiro nenhum, né? Só minha esposa trabalhando, às vezes. Naquela época eu vivia de aluguel ainda, né? E mesmo assim, com tudo isso que aconteceu, Deus nunca deixou de estar com a gente. Às vezes a gente acordava cedo, pendurado no portão, uma sacolinha, pãozinho, quentinho, leite. Às vezes um irmão ou uma irmã trazia o dinheiro. Ó, Rodrigo, não sei porquê, mas está aqui. E Deus vai fazendo um processo nessa vida. Deus me tratou. Deus foi tratando, tintim por tintim. Ego, submissão, vaidade. Era isso que Deus estava tratando com o povo dele lá, quando ele falou isso. Olha, eu sou teu Deus, mas eu não aceito o que você faz, mas eu vou te tratar. Acho que o principal que Deus colocou no meu coração hoje, para estar passando para vocês, que mesmo aqui dentro da igreja, mesmo que você aceitou Jesus, mesmo você sendo servo de Deus, Deus ainda quer fazer processo na sua vida. Deus tem processo na sua vida. Deus quer melhorar você. Deus precisa melhorar você. Às vezes Deus tem um plano tão grande na tua vida. Nem o pastor falou mesmo, e essas coisas entram na minha cabeça, pastor. E a gente, assim, às vezes, a Igreja da Paz está aqui com todo esse aparato para converter uma pessoa. E essa pessoa converter 10 mil, 100 mil, 1 milhão. Às vezes essa pessoa está aqui no nosso meio, pronta para passar pelo processo, pronta para passar pelo plano de Deus. E essa pessoa ser a maior evangelista do nosso século, da nossa década. Mas nós precisamos parar e precisamos deixar Deus tratar a gente. Às vezes Deus não quer usar no tratamento assim. Eu dei meu testemunho, eu falei para vocês do tratamento porque Ele precisava me tratar assim. Mas nem sempre Deus vai tratar você assim. Às vezes você é bem mais inteligente do que eu naquela época, né? Às vezes você pode pegar Deus, ó Deus, o Senhor tem um plano na minha vida, vamos tratar com amor, por favor, né? Vamos tratar com amor, Deus, o que você quer que eu faça? O que eu preciso fazer para que o Senhor realize esse plano na minha vida? Pode fazer o processo, Deus, eu aceito. Ultimamente eu tenho feito isso, né? Deus, o que o Senhor tem para a minha vida? Tem um plano? Tem processo, Deus? Tem. Vamos lá, Deus, vamos fazer esse processo. Vamos passar logo esse vale, vamos passar logo esse negócio, não tem problema não. O que precisa fazer, Senhor, né? O que? Precisa ser subjugado, Pai? Precisa obedecer? Vamos obedecer alguém? Precisa ter submissão a outra pessoa? Vamos lá. Preciso pedir perdão? Vamos pedir perdão, né? O que eu preciso, Senhor? O que eu preciso nesse processo para me passar rápido? É isso que a gente tem que pensar, meu amado. Quando a gente tem um processo para um plano de Deus, a gente tem que procurar em passar rápido esse processo. Eu vi um grande pregador, eu ouvi esse pregador falando, e isso aqui não sai mais da minha cabeça nunca mais. A gente fala de vale, mas vale foi feito para passar, não foi feito para acampar e nem ficar. Você entrou no vale,
Tá bom, o que você tem que tratar ali? Mas, irmão, chega uma hora que você tem que armar suas tendas, tem que sair do vale. Você não pode ficar por resto da sua vida no vale. E infelizmente hoje tem muitos de nós que a gente fica passando o resto da vida no vale. Está sempre no tratamento, não consegue chegar onde, nos nossos planos, por quê? Porque não deixa Deus agir no processo. Quer dar um jeitinho no processo? Não tem jeitinho, isso é com Deus. Deixa Deus trabalhar a sua vida, meu querido. Deus falou com você, Ele tem um plano na sua vida? Amém. Glória a Deus, mas vai buscar em Deus. Nós temos uma ferramenta muito importante aqui na Igreja da Paz, que é o TSD. Vai nesse TSD, o tempo a sós com Deus, vai lá, busca em Deus, qual o processo que o Senhor tem na minha vida, Senhor? O que o Senhor precisa tratar na minha vida? O que o Senhor precisa realizar na minha vida para que eu possa chegar no seu plano, sem passar por vale nenhum? Nem todo mundo precisa passar pelo vale. A gente sabe. Amém, meu amado? E às vezes nós repetimos, né? Desobedecemos, fazemos a jornada ficar mais longa. Ele sempre com o seu amor incondicional nos ama, nos coloca no colo e explica. E dá mais uma chance, nos motiva, nos sustenta. Às vezes nós repetimos. Às vezes nós passamos por o processo, repetimos, voltamos no processo. Ele vem, pega você com muito amor e carinho, coloca você no colo e fala: filhinho querido, eu não quero mais bater no você. Por favor, passe de ano, porque eu tenho mais gente para cuidar também. Às vezes fala isso. Muitas vezes o que trava a gente é o nosso ego. Que eu tenho visto muito é o ego. Sabe quando aquela pessoa tem aquele ego e fala: não, eu não quero fazer isso, eu não quero fazer aquilo, eu não quero participar disso, eu não quero participar disso. Ah, não, Deus, não quero, deixa eu aqui. Temos falado muito, o pastor tem falado muito disso, e cada vez a gente tem se empoderado mais disso, né? E assim, a gente tem que fazer discípulos, mas discípulos fortes, né? E a gente tem que correr atrás disso. E às vezes as pessoas não querem. Como é que a pessoa não quer? Às vezes a gente não entende, às vezes. Por que você não quer passar por esse processo? Por que você não quer ajudar o reino de Deus? Se Ele tem um plano na sua vida, Ele já falou: meu plano está em stand-by. Né? Meu plano está em stand-by. Deixa meu plano aqui paradinho. Preciso resolver algumas coisas. E depois, quando eu resolver as minhas coisas, eu vou lá de novo, vou lá dar um clique nele lá, agora vamos de novo. Vamos começar nosso plano de novo. Essa jornada da minha vida, eu pensei que eu estava fazendo isso, tá? Até agora aqui um desabafo. Fiquei muito preocupado. Quando eu conversei com o pastor, falei: será que eu não estou dando um stand-by no meu plano? Será que eu não estou falando: ó Deus, ó, vou deixar o meu plano de vida aqui, ó, o processo está aqui, ó, breca ele aí, que eu tenho que resolver algumas coisas na minha vida aqui, né? Depois que eu resolver essas coisas na minha vida, eu vou lá de novo e falo: ó, o problema é que sempre quando a gente volta no fim da fila, viu, gente? É bom a gente falar isso, né? Porque às vezes você está lá em quarto, já está quase na hora de chamar você, não para o céu, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas está quase na hora de chamar você para o seu plano, né? Você está quase chegando na sua vitória. Você está quase chegando na sua linha reta, ali, né, reta final ali, que você vai passar. Deus, bom, agora você passou, vem cá que eu vou fazer o plano que eu tenho para você, e é maravilhoso, com certeza, é muito bonito. Mas só que às vezes você fala: não, peraí, Deus, deixa eu parar um pouquinho aqui, dá um stand-by aqui, que eu vou resolver algumas coisinhas aqui. É a hora que a gente sai da linha de Deus, né? E depois que eu resolver essas coisinhas minhas aqui, muitas vezes é difícil voltar, mas eu vou voltar aqui, aí eu dou um clique de novo aqui. Quem assistiu o filme Clique aqui? É mais ou menos isso aí, né? Eu vou avançar, vou parar, né? Minha vida, né?
O pessoal pensa que a vida espiritual é assim, né? A gente pode avançar ela, pode parar ela, né? Aí eu vou voltar aqui, daí eu dou um clique de novo aqui, aqui eu continuo minha vida espiritual, como digo. Só que as pessoas esquecem, que às vezes está chegando tão perto, aí você retorna lá para trás. Vai para o final da fila, meu amigão. Vai passar tudo de novo. O processo tem que ser feito tudo novamente. E eu pensei que estava fazendo isso na minha vida. Eu fiquei preocupado. Logo que eu conversei com o pastor, eu pensei que estava, acho que eu estou dando pastor, ó, preciso resolver algumas coisas na minha vida, então vou dar um clique aqui, né? Vou lá resolver e depois eu vou, né? Depois eu volto, né? Fiquei preocupado. Mas graças a Deus, gente, se tem uma coisa que não faltou para mim foi apoio do pastor, eu agradeço ele muito por isso. Quando eu falei para ele dos meus planos, ele logo se prontificou, Rodrigo, vou conversar com a pessoa, né? Vou ligar em Florianópolis, vou conversar com o pastor de Florianópolis, vou ver o que ele tem na região para você lá, e volto a conversar com você. Falei, ó Deus, se for da tua vontade realmente, eu não quero parar meus planos não. Meus planos ainda eu quero continuar. Então se for da tua vontade, que o Senhor tenha algo no que eu gosto, no que eu aprendi a gostar. Essa igreja. Foi que eu aprendi a gostar. Da liturgia, da doutrina, do Espírito Santo, das pessoas. Então eu aprendi a gostar. Então Deus, eu quero desse jeito. Se não tiver, amém. Se não tiver, eu vou atrás, né? Bom, eu até procurei algumas, né? O primeiro requisito, qual que era? Tem que ter a parede preta. Primeiro requisito, entrei na internet lá. Que todos saibam, né? Estou falando aqui, mas não falei do que está acontecendo, né, pastor? Que todos saibam, a gente está de mudança para Criciúma, Santa Catarina, né? E a gente está, hoje praticamente é meu último culto aqui, né? E é o primeiro requisito meu para ter uma igreja lá em Santa Catarina, lá em Criciúma, eu quero uma igreja parecida com a Paz Church, assim, para não dar aquele, né? Então eu entrei na internet, comecei a pesquisar as igrejas lá, e tem muita Assembleia de Deus lá, glória a Deus, né? Tem muita Assembleia de Deus lá, nós só tem umas 9, né? Aí tem algumas mais conservadoras, né? E a que eu cheguei mais perto assim, acho que era a Mevan, que tinha lá, né? Que tinha parede preta assim, mas não sei qual que era a doutrina deles, não conheço muito também, né? Conheço um pouquinho lá do pastor Luiz Hermino, não conheço muito. Eu falei, Deus, glória a Deus, né? Se não dá, pelo menos tem a parede preta, dá para me imaginar mais ou menos que eu estou ali no lugar. Mas Deus é bom. O pastor, já no dia seguinte, o pastor entrou em contato comigo, né, pastor? Falou, Rodrigo, entrei em contato com o pastor de Florianópolis, pastor Jairo. Ele me deu uma notícia maravilhosa. Rodrigo, tem uma família em Criciúma, que eles vieram do Macapá. Macapá, gente, tudo que é isso? Eu não sei o que é isso. O que é Macapá? É Acre? Sou ruim de geografia. Eles vieram de Macapá, estão em Criciúma com 8 pessoas, né? E eles estão fazendo um live da igreja Paz Church lá em Criciúma. Eu falei, Não demorou muito, o pastor Jairo entrou em contato comigo. Falou, Rodrigo, já entrei em contato lá, estou indo para lá, estou indo para Criciúma, para conversar com o Ricardo, que era um supervisor de rede lá em Macapá, que está mudando para Criciúma. Ele já está com 8 pessoas no life dele, tudo família dele, mas são 8 pessoas, né? E já estou avisando que você está indo para lá também, que você vai para o life, você vai ajudar a montar, você vai ajudar o life, glória a Deus, já tem meu life lá. Aí eu falo, Senhor, eu não dei stand-by aqui, Deus, né? Só estou fazendo transferência só, né? Não tenho stand-by não, vou continuar aqui meus planos aqui. Senhor, continua o processo, Pai. Continua o processo comigo, que eu preciso muito desse processo. Que é o processo que a gente vem com o discipulado. Que é o processo que Deus vem na sua vida. Que Ele vem realizando. Agora há pouco eu estava ali. Gente, como o homem é fraco, gente. Eu não acredito. Como o homem pode ser tão fraco assim? Nós estávamos assistindo Gênesis, né?
A gente assiste meio atrasadinho, né? A gente assiste depois, né? E passou aquela passagem, né? Que Jacó viu o exército de Deus, né? Deus mostrou o exército para Jacó antes de encontrar o irmão dele Esaú, e mesmo assim Jacó teve medo de encontrar o irmão dele, né? E eu ainda comentei com esse Silvano, como é que esse cabeçudo pode ter tanto medo assim? Como é que esse cara, pô, Deus está mostrando o exército dele ali, ó. Por que ele tem medo de encontrar um ser humano que seja o irmão dele, Esaú? Mas está o exército do Senhor, não tem como ele perder essa batalha. Aí eu falei, como é que esse cara pode ser tão cabeçudo assim? Aí me veio a cabeça ali, agora eu estava ali orando ali, falei, Senhor, ó pai, eu confio em ti, pai, ó, eu tenho fé em ti, pai, mas ó, o Senhor vai preparar tudo lá mesmo, pai? Aí ele me trouxe a lembrança aí, você viu como que a gente é? Como que a gente é fraco? Deus já tem tudo preparado, meu amado. Deus faz você passar pelo processo. Deus quer que você atinja o seu plano, o melhor que Ele tem para você. Ele já tem tudo preparado lá na frente. Basta você o quê? Acreditar. Basta você acreditar. Olha o versículo 12, ó. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Isso é geralmente quando a gente está no processo, né? Quando você entra no processo de Deus. Quando Deus começa a fazer o processo com você, né? Quando você fala, ó, Deus, eis-me aqui, Senhor, sonda meu coração, né? Quando você pede, não é assim que a gente faz, né? Geralmente, usa-me, Senhor, usa-me, né? Aí Deus olha lá e fala, vou usar você. Mas antes eu preciso fazer algumas coisinhas com você para usar você. Aí Deus começa a fazer os processos. Deus começa a apertar aqui. Deus começa a apertar ali. Nessa hora que a gente tem que fazer o quê? Aonde a gente vai nessa hora? Quando Deus começa a apertar nosso calo, né? O que a gente vai fazer? Qual que é a primeira reação do ser humano? Quando a coisa aperta para o nosso lado. Quando o avião está caindo, qual que é a primeira palavra que o tripulante fala? Ai meu Deus, não é? O cara pode ser até ateu, mas ele fala isso daí. Nessa hora você já não tem força mais nenhuma. Quando ele está chamando você para o processo, você já está sem força. Aquela que você já está desgastado, você já não consegue mais passar pelo processo. É aí que entra o Espírito Santo na nossa vida. Ele está mexendo com o seu intelecto, ele está mexendo com o seu ego, ele machuca. Ele vai tratar áreas da sua vida que ele precisam ser tratadas para que você consiga fazer os planos dele, para que você consiga falar dele para outras pessoas, para que você consiga ser um bom homem de Deus. Mas às vezes a gente já está sem força. Aí o Espírito Santo, ele entra em ação. Quando você clama a Deus. Romanos 8, 26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Foi quando Deus trabalhou na minha vida. Tudo aquilo que eu contei para vocês é quando eu não tinha mais força. É quando eu já estava falando assim, Deus, ó, me perdoa. Eu não sei a burrada que eu fiz. Eu não sou nada. Foi aí que eu comecei a clamar a Deus. Falei, Pai, ajuda. Está difícil. Ajuda eu, Senhor. E quando eu já não conseguia mais, aí o Espírito Santo entra, ajuda a nossa vida. Se tem uma coisa que Deus ama, meu amado, é quando a gente pega, levanta a mão para o céu e clama a ajuda dele. Quando a gente fala, Deus, por favor, nos ajuda. Ele ama quando o filho dele pede ajuda dele. E nesse versículo, o povo dele precisava fazer isso. Deus estava dando todos os passos para o povo dele. O que o povo dele tinha que fazer? O povo dele tinha que clamar. O povo dele tinha que orar. O povo dele tinha que passar por tudo isso. Só depois Deus ia ouvi-los.
Aí ele começa a transformar a sua vida. Quando você clamou, o Espírito Santo veio, agiu na sua vida, ele começa a transformar a sua vida, ele começa a transformar você. Aí você já percebeu que geralmente aquela pessoa que você não suportava, você já começa a ver aquelas pessoas com os outros olhos? Percebeu? Se não percebeu ainda, você está no processo. Você começa a ver a falta de paciência, geralmente com seu marido, né? Esposa. A falta de paciência que você tem com seu marido, às vezes você começa a ter. Por quê? Ele começa a agir no processo. O Espírito Santo começa a agir. E de repente, aquilo que não tem graça, começa a ser a coisa melhor do mundo. Você já viu o novo convertido? É uma maravilha, né? Glória a Deus. O novo convertido é uma maravilha. Nossa, como a gente gosta de conversar com o novo convertido, né? Tudo tem graça, né? Tudo é maravilhoso, tudo é lindo. E assim que tem que ser, não é? Quem dera, né? Quando eu começo a falar às pessoas, quando eu estava no meu primeiro amor, que primeiro amor, meu querido? Eu tenho um amor só. Que primeiro amor que é esse? Logo que eu me... Não, tem que ser do mesmo jeito. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, você sempre tem que amar Deus do mesmo jeito, não existe primeiro amor. Mas quando você se converte, você tem um fogo, assim, tem, esse fogo pode durar para sempre, mas quem tem que jogar lenha na fogueira? É você. Quando você deixa esses fogos esfriar, fala que a gente já tem uma larga caminhada de igreja, então a gente fica mais sensato. Quem disse que você precisa ser sensato? O fogo tem que arder sempre. O fogo tem que arder todo dia. Todo dia a gente tem que pedir perdão para Deus e renascer de novo, então. Todo dia o fogo tem que queimar de novo. Para você falar de Deus, para você falar de Jesus para as pessoas. Mas é que eu sou meio tímido. Amém, glória a Deus. Está no processo. De alguma forma ou outra, Deus vai tirar essa timidez. Eu era tímido. Eu, para me subir aqui e falar aqui, pelo amor de Deus, gente. Né? Melhor, vou arrumar a frase, né? Para mim falar com alguém, pelo amor de Deus, né? Eu não gostava das pessoas. Sou sincero, estou falando de coração. Estou mentindo, minha esposa está aí. Finalmente, né, meu irmão? Eu não gostava das pessoas. Tem até umas irmãzinhas que gostam sempre de lembrar eu, né? Assim, né? Vira e mexe, ela gosta de lembrar eu, né, irmãzinha? Né? Eu entrava pela porta da frente, o Rodrigo saía pela porta de trás. Realmente era assim, gente. As visitas entravam na porta da frente de casa, eu saía pela porta de trás, eu não gostava das pessoas. Mas tive que passar o processo. Se a pessoa que me vê hoje, né, fala, não sei não, esse negócio de processo não existe. Pelo amor de Deus, gente, está aqui, prova viva. Conheço outras provas vivas, hein? Existe. Hoje, a gente gosta de estar com as pessoas, a gente gosta de conversar com as pessoas, a gente gosta de falar de Jesus para as pessoas, a gente gosta de ajudar as pessoas, a gente fica bravo às vezes porque as pessoas não ligam para a gente. Aconteceu isso. Mas por que você não ligou, orelha seca? Às vezes a gente fala isso. Por quê? Porque a gente quer ajudar as pessoas. E só porque a gente consegue isso daí? Só quando a gente tem amor ao próximo, quando a gente está com o coração cheio de Jesus. É simples. Rodrigo, será que eu tenho o coração de Jesus? Será que eu tenho Jesus no meu coração? É simples. Você gosta de ajudar as pessoas? Mais ou menos. Então está faltando Jesus. Vamos colocar mais Jesus aí. Tem que ajudar mais. É simples. Deus fez um processo. Deus fez eu depender das pessoas para depois ajudar as pessoas. Esse é o processo de Deus. Aonde Deus quer chegar no plano dele, eu não sei. Mais para frente ele revela para mim. Mas eu sei do processo que ele está fazendo na minha vida. Deus trouxe eu até o pastor Roberto, por quê?
Porque eu precisava de um processo. E não tenho vergonha de falar, sabe qual o processo que era? Submissão. Submissão. Eu passei por algumas igrejas, gente, eu não tenho vergonha de falar, vocês sirvam de exemplo, que você tome isso como testemunho. Eu passei por algumas igrejas que às vezes eu achava que eu sabia mais que o pastor. E aí acontecia o quê? Essa igreja não serve para mim não. Não serve. Olha lá, né? Não serve, gente. Por mais, vou falar ruim, muito amor e carinho agora. Por mais o que você pense do pastor que está na igreja, ele é o pastor que Deus levantou para aquela igreja. Então você tem que ser submisso a ele. E Deus me trouxe aqui por quê? Porque eu precisava do discipulado 1 a 1. Eu precisava da experiência, da organização. Não é aquele negócio chacoalhado de um lado para o outro. Tem organização, tem relógio para se cumprir, tem submissão, tem ordem. Eu precisava disso. Por que eu precisava disso? Só para a minha vida espiritual? Não. Eu peguei isso, além da minha vida espiritual, levei isso para a minha vida profissional. Muitas vezes a gente pensa, mas eu sei mais que o meu chefe, por que você não está no lugar dele? Foi isso que o Espírito Santo me pegou. Eu venho me retomando, vai passando um filme na sua cabeça, Você sabia mais que o pastor, por que você não estava no lugar dele? Se você sabia mais que o seu chefe, por que ele é chefe e você não é chefe? Tem alguma coisa errada aí. E Deus veio tratando todos esses processos na minha vida. Ele tem um plano na minha vida, ele tem um plano na sua vida, mas tem que tratar alguma coisa. Você vai ouvir falar tanto em processo hoje, processo, você vai sair daqui e vai querer ir para o fórum. Eu vou lá no fórum, vai ter um processo lá. Não, mas é processo, gente. É processo na sua vida. E quando a gente chega naquela fase, que a gente está clamando por Deus, quando a gente chega naquela fase, que a gente fala, Pai, eu não aguento mais, Pai, eu clamo a Ti, eu clamo, ajuda eu, Pai, você vai lá, buscar em oração, aí você pode ter certeza que Ele vai te ouvir. Se você não conseguir, o Espírito Santo vai ajudar você. Amém? As coisas têm que ser transformadas em nós. Ninguém chega pronto, precisa ser moldado, segundo a imagem e a semelhança de Deus. Ninguém chega ao propósito se não suportar o processo. Essa frase eu peguei, autor desconhecido, achei muito bonito quando eu estava pesquisando. Ninguém chega ao propósito se não suportar ao processo. Rodrigo, mas eu não tenho propósito nenhum nessa vida. Que pena. Sinto muito por sua vida. Você está nessa vida, a gente sabe que dessa vida a gente não leva nada. A não ser o quê? O legado. Que a gente vai deixar aqui. Se você fala, Rodrigo, eu não tenho propósito nessa vida, que pena. Que pena. Comece a orar. Comece a pedir um propósito na sua vida para Deus. Que hoje você possa sair daqui firme. Tem aquela musiquinha, né? Firme na promessa do Senhor Jesus. Que você saia daqui hoje firme do propósito de Deus na sua vida. Que Deus tenha um propósito na sua vida, amém? Amém, amado? O que Deus quer da gente? Simples. Gênesis 1:26. Deus colocou lá, Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança. O que Deus quer da gente? Em termos bem simples, ter a imagem e semelhança de Deus significa que fomos feitos para nos parecermos com Deus. Moralmente, o homem foi criado em justiça e perfeita inocência,
um reflexo de santidade a Deus. A gente tem que ser o quê? Imagem, semelhança de Deus. Faz parte do processo. Amém? Aí Deus começa a mexer no mais profundo da sua personalidade. Transforma, muda, reverte, limpa, purifica. Através do sangue de Jesus você foi purificado. Ele mexe em tudo em você, quando você aceita Jesus. Em 1 Pedro 1,19, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Efésios 2,10, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Olha que lindo, ó. Para as quais Deus preparou antes para nós praticarmos. Deus preparou antes. Deus sabe do plano que tem para mim e para você, Deus sabe, mas Ele preparou antes. Ele tem que preparar você também. E só aí você vai conseguir. Quando você clamar ao Senhor, que Deus queria, meu povo vai ter que me clamar. Meu povo vai ter que clamar. Meu povo vai ter que orar. E só depois que o meu povo me clamar, depois que o povo orar, aí sim, depois, eu os ouvirei. Você tem que clamar. Você tem que orar. Aí Ele vai te ouvir. Amém? Versículo 13. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. É bonito, né? Aí quando você já está naquela fase de procurar Deus com todo o coração, Deus já tratou tudo em você. Deus já está no finalzinho de um processo, porque se você for parar e ver na nossa vida, a nossa vida é um eterno processo, né? A gente sai de um processo, entra em um processo. Aí Deus, precisa colocar um pouquinho mais de massa aqui, vamos colocar um pouquinho mais de massa aqui, né? Nossa lataria está meio feinha, vamos colocar um pouquinho mais de massa aqui. Aí você ficou bonitinho, lateral, né? Aí falou, agora precisa trocar o pneu, né? Vamos trocar os pneus, né? E assim, um processo atrás de outro, um processo atrás de outro. Aí quando Deus fala, né? Vocês me procurarão e me acharão quando procurar de todo o coração. É quando Ele fala para você, eu estou aqui. Quando eu ver, quando eu conseguir sentir que você está me buscando com todo o teu coração, aí sim, eu vou entrar no negócio. Mas faz parte de um processo. Às vezes nós estamos tão desanimados da vida, que nós não conseguimos entender o que Deus está fazendo na nossa vida. Mas uma coisa eu vou repetir sempre: Ele nunca te deixa, seja no processo, seja fora do processo, seja stand-by, seja não stand-by, Ele está sempre com você, Ele está sempre junto com você. Às vezes as coisas parecem que está uma coisa meio enrolada, parece que está uma coisa meio conturbada, mas Ele sabe o que Ele está fazendo. Amém, meu amado? Ele vai estar sempre no processo com você. Em Ezequiel 36, 26, Deus fala assim, e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós o espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e o farei que andeis nos meus estatutos, e guardei os meus juízos, e os observei. Aí ele estava falando, vou pegar você, vou fazer todo o meu processo com você, eu vou dar um coração novo para você, eu vou te limpar de tudo, aí sim você vai ser um homem de Deus, você vai andar nos meus caminhos, e aí sim eu vou começar a encaminhar você para os meus planos. É isso que Ele queria do povo dele naquela época, é isso que Ele queria e Ele quer de mim e de você, que a gente aceite nossos planos, mas que a gente aceite os propósitos e os processos da nossa vida. Se você não passar pelo processo, você não vai conseguir chegar no plano. Não tem como queimar a etapa. Rodrigo, mas eu não quero passar por esse processo. Eu não quero chegar em plano nenhum. E eu não quero propósito nenhum. Amém, meu amado.
A escolha é sua. É um livre-arbítrio que você tem. Ah, Rodrigo, mas eu só estou contente. Amém. Tranquilo, sem problema nenhum. Não tem problema nenhum. A escolha é totalmente sua. Se você quer ou não quer passar pelo processo, se você quer ou não quer passar pelos planos de Deus, se você quer ou não quer o propósito dele na sua vida. A escolha é sua, é um livre-arbítrio que você tem. Mas, você não pode esquecer, eu não posso deixar de falar para você, que um dia você vai ter que prestar conta por esse propósito, por esse plano, por esse livre-arbítrio que você teve. Né? Um dia você vai ter que prestar conta pelas coisas que você fez ou deixou de fazer. Então, meu queridão, você pode ter um conselho aqui que o amigão pode dar para você aqui. É assim, se você tem um propósito na sua vida, se Deus já falou de algum plano na vida para você, se Deus já falou de algum propósito na vida para você, corre atrás. Corre atrás. Sai do stand-by. Sai da cadeira. Pula para cima. Parte para cima dele. Fala, Deus, ó, realiza esse plano na minha vida. Realiza esse propósito na minha vida. Eu quero sair dessa mesmice. Se você tem, é um alerta. Corre para cima. Procura realizar esse plano na sua vida. Amém? É bom quando a igreja fica tudo quietinho assim, que a gente fala amém. Amém? Aí, maravilhoso, né, pastor? Fica todo assim olhando para você assim. Parece que está contando aquela história de terror, né? Mas amém. Glória a Deus. Versículo 14. Esse acho que é o mais bonito. Eu deixei por último isso daí, ó. Esse eu nem coloquei aqui no telão, ó. E eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu os reuni de todas as nações, de todos os lugares, por onde eu dispersei, e os trarei de volta para o lugar onde eu deportei, diz o Senhor. Esse é o mais bonito do verso. Ele vai deixar você encontrar o Senhor. Ele vai deixar ele ser encontrado, gente. Ele vai ter ali uma presença junto com você. Quem nunca sentiu a presença de Deus aqui, você não sabe o que você está perdendo, meu querido. Você não sabe como é maravilhoso quando Deus visita você. Você não sabe como é maravilhoso quando Deus fala com você. Às vezes você assiste aquela novela Gênesis lá e vê Deus, mas é aquele jeito mesmo? Não, não é aquele jeito. Eu não veio falar aquela voz toda grossa comigo não, né? Ele fala no meu íntimo, ele fala com a mesma voz que eu tenho aqui mesmo, né? Mas é lindo quando você pede uma confirmação de Deus, é lindo quando você está com uma dúvida, alguma coisa, o Espírito Santo te pega e te fala, ó, é isso aqui, é aquilo ali, aí você sente aquela presença do Espírito Santo, é tremendo, é maravilhoso, você tem que passar por isso. Se você não passou, você tem que pedir, Senhor, eu quero uma experiência contigo, ó Pai, eu quero uma experiência com o Senhor, eu preciso dessa experiência com você, eu preciso passar por experiência. Você não pode passar dessa vida aqui sem ter uma experiência com Deus. Ah, Rodrigo, eu sou muito velho, não tem problema, Deus não vê a idade. Ah, Rodrigo, eu sou muito novo, melhor ainda, Ele tem mais tempo para te usar. Não existe tempo, não existe idade. Você precisa ter uma experiência com Deus. Você precisa buscar os seus planos, os seus processos e as suas experiências com Deus. Não fique vivendo na experiência dos outros. Experiência de outro, experiência de outro. Você tem que viver as suas próprias experiências. Nossa, você viu lá a irmãzinha, que benção, mas eu quero a minha benção. Só conta a história quem faz história, viu, meu irmão? Quem não faz história vai ficar contando história para sempre. Entendeu? Quem não faz a história vai ficar contando história para sempre. Então conte a sua história. Busque o seu legado. Busque o seu propósito. Busque o seu processo. Passe por ele para chegar no plano de Deus. Amém? Para finalizar. Eu vi que o louvor já está aqui. Maravilha, louvor abençoado, hein? A primeira imagem que eu coloquei lá era de uma borboleta, né? Nada melhor do que isso, né? Para dar uma reflexão, né? E a borboleta ali, vocês viram, tem um processo, né? Não tem? E a largatinha? Um bichinho bonitinho? Vocês já viram alguém tirando foto com largatinha assim? Não, né? Que é um bicho feio, né?
Eu não tive coragem de trazer. Eu peguei uma foto de uma lagarta de frente assim. Pastor, eu não tive coragem de trazer. Tão feio que a bichinha é. Não tem. Ela é feia mesmo. Mas é assim que você chega, né? Todo feinho. Todo lagartinho. Todo enrugadinho. Cheio de pé, querendo correr para tudo quanto é lado, né? Tudo enrugadinho, né? Mas aí você começa o processinho, começa. Alguém ora por você. Vai orando. Aquela pessoa fica orando 8 anos durante 8 anos, né? Orando por você. Aí aquela largatinha começa a entrar onde? No casulo. Ela começa a se revestir ali, ó. Encolher toda. Ela começa a fazer aqueles fios de teia. Não é assim que o Espírito Santo vai com a gente? Largatinha, o Espírito Santo vem, abraça a largatinha assim. Fica aqui, fica quietinho. Quietinho. Aí o Espírito Santo começa a tratar. Você dentro do casulo. Parece que não está acontecendo nada. Mas ele está tratando você. Você dentro do casulo. Passa anos, passa meses. O Espírito Santo tratando você dentro do casulo. Aí, parece que do nada nasce o quê? Coisa linda. Borboleta. Nasce você. Sabe qual que é o mais interessante? Que eu fui estudar um pouquinho sobre a borboleta também. Eu já sabia alguma coisinha, mas fui estudar. Aí eu vi um dado interessante sobre a borboleta. Tem uns tempos certinho dela lá, né? Mas o finalzinho que eu achei interessante. Que a borboleta, depois dela se transformar em borboleta, algumas vivem em torno de 8 a 9 meses. Mas tem algumas que vivem em torno de uma semana, dependendo do tipo da borboleta. Aí eu falei, Senhor, misericórdia, não vou botar essa informação lá não, né? Porque a pessoa fala, vou me converter, depois de uma semana eu vou ou se não 9 meses, vai saber, Deus vai chamar eu? Não, né? Eu falei, Senhor, não vou colocar essa informação lá, né? Porque às vezes a gente, né, dá aquela batalha com o Espírito Santo, sabe? Nossa, informação aí, ó, você ele orienta a gente, ó, essa informação é boa, Rodrigo. Não, Senhor, pô, vou colocar essa informação, você coloca lá, ó, borboleta, depois que você transformar, uma semana você bate asa. Meu irmão, vou espantar todo mundo, na hora que fazer o apelo, ninguém vai levantar o braço de jeito nenhum. Vou ficar no stand-by aqui, né? Mas daí ele veio e colocou no meu coração também. Falou, Rodrigo, é o seguinte, cara, não sei se você sabe, cabeçudo, mas deixa eu explicar para você. O Espírito Santo conversa assim comigo, tá, gente? Me chama de cabeçudo, de orelha seca também. Ele fala assim comigo, é certo. Porque às vezes eu sou cabeçudo, né? Ninguém é perfeito, estou no processo. Aqui, cabeçudo, vem cá, eu vou explicar para você como é que é o negócio. Ó, você vai morrer, mas todo dia você pode nascer de novo. Aí você morreu, você nasce de novo. E vai o quê? Multiplicando. A pessoa morre, nasce de novo, morre, nasce de novo. Todo dia nós podemos nascer de novo. Graças a quem? A Jesus. Todo dia você pode nascer de novo. Todo dia você morre quando você peca. Mas você pode nascer de novo. Eu falei, Deus, aí sim. Aí valeu, Espírito. Tamo junto, né? É nóis, né? Valeu. Então agora eu posso falar da borboleta. Esse é o processo nosso. Nasce um ovinho, vira uma largata muito feinha.